Boa tarde, gente. Estamos aqui de volta para gravarmos o 11º vídeo. Nós estamos muito contentes, né, porque nós tomamos uma decisão, né, de compartilhar. Eu não posso ficar comigo guardando, né, o que eu aprendi. Eu tenho que compartilhar com você. Eu tenho que passar, porque eu tenho certeza que você não será mais o mesmo quando tomar conhecimento desses vídeos, que é um incentivo para você, né? Um despertamento, porque só assim nós conseguiremos, né, salvar a nossa alma, salvar o nosso espírito, porque com isso nós nos aproximaremos de Deus. Eu não prego nenhuma religião, não estou pregando para você religião, nem um credo religioso. Eu quero pregar a verdade para você. Eu quero que você se volte para Deus e o seu filho. Ok? Olha, esse capítulo 11 aqui, você vai precisar ter discernimento. O que é isso? Você vai perguntar, o que é isso? Eu falei para você sobre o sentido material e o sentido espiritual. Material é aquilo que a gente vê, tá? Que a gente tateia, pega. O espiritual, não. É um esforço, é pela fé, né? Porque Deus está nas alturas. Deus é espírito. Nós precisamos tentar compreender o sentido espiritual, né? Pela fé. Você vai compreender, se esforçando para entender espiritualmente. Ok? Vamos lá então ao capítulo 11, que tem por título As Duas Testemunhas. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Ó, nós sabemos que o tabernáculo, ele tinha, né? Ele tinha o que? O altar. Só podia entrar no altar, só pode entrar o quem? Né? O sacerdote. Só pode entrar ali, né? E, ou seja, os adoradores. O sacerdote entra para adorar, os adoradores. E o pátio tinha região externa, foi dado aqui aos gentios. Por quê? Porque os gentios, eles não tinham parte, né? Eles eram impedidos, não tinham parte com as coisas de Deus. Gentios fora, são aquele povo fora da comunidade de Israel. Né? Gentil não é gentileza, não. Não é aquela, não vem de gentileza. É gentil, né? Gentil, que a gente vem de gentileza, termina com L, né? Esse não é gentil, termina com O. Gentil. Gentil é um povo, então gentil não é de gentileza, é um povo que não faz parte da comunidade de Israel, né? Então, ele diz aqui que eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, né, é 1260 anos. 1260 anos. 42 meses seriam 3 anos e meio. Mas nós vamos observar, você vai ver esse tempo, 42 meses, é 1260 dias. 1260 dias é 1260 anos.
tá? Mas nós temos que considerar também esses 3 anos e meio. É sentido figurativo, sentido literal, ao pé da letra, a gente considera, mas também no sentido figurativo, ou seja, né, 42 meses, 1.260 dias, 1.260 anos. Temos que ter essas duas considerações aí, ok? Vou logo explicar por quê. Então, e darei poder, aí começa aqui, ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, ó, vestidas de saco, e darei poder às minhas 2 testemunhas. Então, essas 2 testemunhas aqui, né, no sentido literal, ao pé da letra, seriam 2 pessoas. Mas considerando espiritual, nós vamos considerar que as 2 testemunhas, são as Escrituras. Ó, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O sentido espiritual. São 2 testemunhas. Por si só, são as testemunhas da lei de Deus e da justiça de Deus. Né? O Velho e o Novo Testamento. Esse no sentido espiritual. Tá? No sentido literal, são 2 pessoas. Tá certo? Você tem que se acostumar com isso. Se acostumar com isso. Com esse significado. Tá? Porque essas 2 testemunhas, profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco, ou seja, a gente já está observando que as escrituras elas vão ser proibidas. As escrituras, ou seja, vestidas com pano de saco significa o quê? Né? Significa uma situação vexatória, podemos dizer assim, de humilhação, se humilhar, quer dizer, as escrituras estão sendo humilhadas hoje, não pode, elas vão ser proibidas, ou seja, vão cair, né? Hoje as escrituras estão lá em cima, né? Ela está sendo exaltada até agora, as escrituras, como um livro santo, um livro bom, um livro, né? Bom para se ler, mas daqui a pouco elas vão cair. Né? Elas vão cair. Então, essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Agora que vai começar algo interessante, ó, que diz: se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Olha só as nações, a maldição que as nações estão trazendo para si, porque as escrituras vão ser proibidas, né? Cada vez mais as escrituras vão sofrer dano, né, na sua divulgação, né? Mas isso vai trazer maldição, né? Para as pessoas, para os governantes, naqueles que estão envolvidos nessa ação contra as escrituras. Estes homens, ó, agora está falando de uma forma agora, a partir de agora, é forma literal. Essas 2 testemunhas já passam a ser pessoas. Veja só, estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra em toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então aqui já está falando realmente, são 2 pessoas que elas vão estar, né, pregando o evangelho no período da besta, no período do governo do anticristo, porque o anticristo ele vai proibir. Mas essas 2 testemunhas vão ser levantadas e elas vão sair pregando, né? Vão sair pregando para que as pessoas, elas podem se arrepender ainda. Há tempo de salvação.
E quando acabar o seu testemunho, ó, a besta que sobe do abismo, o anticristo, a besta, lhes fará guerra, os vencerá e matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, ó, sentido espiritual. Porque Sodoma existiu no passado, mas espiritualmente essa cidade, aonde essas duas testemunhas vão ser mortas, elas, as práticas são as mesmas naquela época de Sodoma, né, que Sodoma, os prazeres carnais imperavam, né, todo tipo de prostituição e desafio a Deus. E o Egito foi o lugar onde o povo hebreu, né, o povo hebreu viveu ali como escravo durante séculos, 400 anos, olha só. Então, essa cidade espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde essas duas testemunhas vão sofrer. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Olha só, terrível isso, né? Os corpos deles estão mutilados ali naquele local e não serão sepultados. Ficarão 3 dias e meio ali. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ó, as escrituras, se a gente começa a ler as escrituras, a gente começa a ser atormentado, porque as escrituras, elas contêm, né, os ensinamentos delas, elas conseguem trazer a nós arrependimento, né? A gente começa a ler e começa a se voltar para Deus, começa a ver arrependimento, começa esse atormentar aí, né? É causar em nós um sentimento, uma comoção, né? Um sentimento ali, né, que a gente tem. A gente fica mais sensível, mais humilde, a gente fica mais, né, reflexivo sobre as coisas e começa a tentar para as coisas de Deus. Então, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, o 3º ai cedo virá. Então, tem o significado dessas testemunhas, porque os cristãos, eles vão ser mortos. Eles vão ser mortos, os cristãos. E essas 2 testemunhas, Deus envia para mostrar para eles que Deus tem o poder de ressuscitar. Que Deus vai ressuscitar os cristãos também. Se Ele ressuscitou essas 2 testemunhas, então significa que os cristãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os inimigos viram isso. Os inimigos viram, as pessoas viram isso, né? Todo mundo viu isso, via satélite, né? Porque os corpos estavam ali. Todo mundo viu, por quê? Porque as câmeras estavam todas sobre ele ali. As câmeras, né? Então, nós podemos observar, né, que eles ressuscitaram. Essas 2 testemunhas foram ressuscitadas. E a porta da graça ali se fecha, porque foi o último aviso de Deus. Essas 2 testemunhas foram levantadas, ou seja, tem um significado isso, né? As escrituras ali foram seladas, não há mais tempo para nada, né? Aqui diz que o 3º ai cedo virá. Mais sofrimento para aqueles que não aceitaram a Deus.
não ganharam da salvação. Então, com isso, nós encerramos por aqui, né? E não, nós temos ainda um restante desse capítulo que diz a sétima trombeta, né? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: ó, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ali fechou-se a porta da graça, quando as duas testemunhas foram elevadas, né? E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de darem recompensa aos profetas, teus servos e aos santos, aos que temem teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpago, vozes e trovões e terremotos, e grande chuva de pedras. Então, nesse momento, né, de se fechar a porta da graça, aí vem agora, né, o final, né, o juízo de Deus sobre a humanidade. Então nós vamos ficar por aqui, né, e um abraço a você, aguarde meu próximo vídeo.